Olá, boa tarde. Vamos hoje ter mais uma live super bacana. Com Renatinha, esperando o pessoal chegar por aqui. Oi, Eliomar, tudo bom? Insta, Inácio, tudo bom, querido? Bom ter vocês aqui conosco. Daqui a pouco a Renatinha chega, ela tá se organizando. Bernardo, saudades de você. Sherry Gomes, tudo bom? Paulo Thiago, que bom ter você aqui novamente. Leonardo, Tarso Marinho, todo mundo se chegando. Ari, oi Ari, tudo bom? Bom ter você aqui. Rafael, boa tarde, Rafael. Tarso, Josinaldo e Lívia, muito bem, muito bom estar com vocês todos. Nossa querida Renatinha está entrando aí, está se organizando. Vai ser uma conversa muito boa. Oi, Nelson, Anderson, tudo bom, querido? É muito bom ver vocês sempre aqui. Lilian, se estão por aqui é porque estão gostando dos temas. E também, se quiserem, vocês podem sugerir, tá, gente? Mari. Lorena, tudo bom, Lorena? Caio. Oi, Fabrício, que bom ter você aqui. Ana. Só esperando o Renatinho chegar pra gente. Seu Edjânio, meu amigo, muito bom você aqui na nossa live. Obrigada, querido. Força e coragem sempre para todo mundo, que é isso que a gente precisa. Obrigada, Anderson. Que bom que vocês estão gostando. Danilo. Bom, Renatinha deve estar entrando, porque eu falei com ela há pouco e ela disse que estava chegando. Ô, Edjane, eu sei que eu conto com o senhor sempre. Muito obrigada, querido amigo. Fabrício, a gente já falou sobre isso, não foi? Lá no privado do WhatsApp. Obrigada. A live vai ser ótima. Desculpa, eu não. Será que é urbanista? Oi, Verônica. É uma boa, é um bom tema. Eu vou. Uberista, sim, pois é, Marinho. Eu até procurei uma pessoa ontem, falei com alguém ontem da Uber, mas ele não me respondeu e eu vou tentar conversar novamente sobre isso, tá? Muito bom esse tema. Gente, cadê Renatinha? Uber, desculpe, viu? Eu que li errado. Gustavo, Fátima, vamos ver vocês aqui. Eu vou mandar aqui um WhatsApp pra Renatinha, pra avisar ela que eu entrei. Talvez ela não tenha visto. Gente, desculpa. Ela chegou aqui, Renatinha. Eu tava falando com ela ali pra gente conseguir começar. Oi, Fernanda. Bom ter você aqui. Manu. Chegou a belíssima Renatinha. Reuchoa, como ela prefere ser chamada. Vamos lá. Agora sim. Tchan, 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 tchan. Aguardem. Olá! Olá, amore. Tudo bom? Você tá linda. Obrigada.
Vamos lá, gente. Para quem não conhece, hoje nós vamos conversar com a linda Renata Uchoa. Sua beleza é a menor de suas qualidades. Renata é advogada, pós-graduada. Apesar de consolidada nessa área, resolveu enfrentar novos desafios e empreender. O interesse pela moda surgiu ainda na infância e evoluiu na adolescência, quando se mantinha sempre atualizada sobre as tendências. Renata sempre chamou a atenção pelos seus looks e teve a ideia de fazer um blog, inspirando-se em algumas blogueiras que despontavam no cenário nacional. Reunindo talento, bom gosto e dedicação, logo se transformou em referência no quesito moda, transitando do simples ao sofisticado. E ela não se resumiu ao look do dia. Tornou-se um verdadeiro manual para as mulheres modernas poderem fazer sempre suas melhores escolhas, já que ela tem muito cuidado com todas as parcerias que faz e divulga apenas o que testa e acredita. E para quem acha que a vida de Reu Shoa, como ela é carinhosamente chamada, é moleza, engana-se, porque por trás de cada clique tem muita dedicação e estudo sobre a melhor forma de comunicar. Para se aprimorar, ela ainda fez uma pós-graduação em produção de moda e estilo pelo Unip, tendo assinado várias coleções de diversas marcas para vários segmentos. Ela também teve uma coluna na CBN e trabalhou com produção de eventos de moda. Além disso tudo, Renata é mãe de duas lindas meninas e vai poder também falar como é conciliar a maternidade, o casamento com uma agenda lotadíssima. Ser mulher em todas as versões é um grande desafio, Renata. E você, sem dúvida, faz isso muito bem. Então, muito bom estar conversando com você. Mais uma vez, a gente já falou outra vez. E o que? Tá cortando um pouquinho, eu não consegui te ouvir. Eu quero esse texto para fora do Wi-Fi aqui. Ah, tá, claro. Eu mando. Eu mando para você. Obrigada. Sempre foi muito querida comigo, né? Acho que faz mais de um ano que a gente fez aquela entrevista. Faz um pouquinho mais de um ano. Faz um pouquinho mais de um ano que a gente conversou daquela outra vez. Então, assim, muito bom estar com você aqui. E eu queria começar, eu fiz um resuminho aqui da sua vida, mas claro que não é só isso, é muito mais. E eu queria que você falasse, para a gente entrar nesse assunto, para todo mundo aqui que está conosco, você falasse um pouquinho do início da sua carreira. Bom, tudo aconteceu, Amanda, sem planejamento, na verdade. Você bem falou, eu sou advogada, eu era advogada, né? Hoje em dia não exerço mais. E eu trabalhava no escritório, só que eu sempre gostei muito de moda, sempre fui muito envolvida com isso. E aí eu tinha um hobby, né? Ler, pesquisar muito sobre moda. E aí começou na época, 2000, nem eu sei, mas foi 2011. 2011. 9 anos, na verdade. Tempão já, né? Tempão, hoje vou fazer uma década, né? Então, assim, é muito tempo. Parece que é muito tempo, mas de repente parece que passou muito rápido também. Então, naquela época, quase 10 anos atrás, começou o boom dos blogs. E aí, eu tinha umas amigas que viajaram, foram morar fora. E aí, elas faziam, Renata, faz um blog pra gente ficar te vendo daqui e tal. Eu falei, acho que eu vou fazer. E aí, eu fiz de brincadeira. E essa brincadeira acabou virando realmente meu trabalho. Na época, nem era considerado um trabalho. Então, você imagina o quanto que eu sofri, né? Porque, de repente, eu era advogada, trabalhava no escritório, era pós-graduada e, de repente, deixei tudo para comunicar, para escrever no blog. Numa época em que não se falava de influenciador digital, não se falava nem de blogueiro na época e ninguém sabia o que era aquilo, né? Então, eu apostei no meu sonho, naquilo que eu gostava, que me fazia bem e que dava um retorno financeiro. E acabou dando certo, que bom. Deu super certo, né? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, pode parecer super difícil, mas no final dá super certo. Renata, uma coisa que eu queria... Sabe? Você trabalha com o que você gosta, a possibilidade de dar certo é muito melhor, muito maior, né? Porque você acaba se dedicando, você faz com amor. Eu acho que a coisa flui de uma maneira muito melhor. É verdade. Laura tá aqui dando um oi para você. Vale a pena registrar. E eu queria te perguntar outra coisa. Você vive num ambiente de grande exposição, que é a internet.
E seu trabalho exige muita proximidade com o público, exige de fato essa troca, mas você também tem que ter seus momentos offline. Então, como é que você faz para dividir isso? Online ou você está sempre online? Como é que você faz? Me diga aí. É muito difícil, porque acaba que virou tudo uma coisa só, né? Quando tinha só o blog lá atrás, então, ok, era só o blog. Mas a partir do momento que as redes sociais começaram a tomar essa proporção, foi vindo o Instagram, depois o Snapchat, depois o Stories agora, então ficou tudo mais ou menos a mesma coisa. E o que que as pessoas querem? Elas não querem só que fale, elas gostam... Renata, deixa eu te interromper só um minuto. Desculpa, tua internet está dando uma oscilaçãozinha. Tem como fazer algum ajuste aí? As pessoas estão falando aqui, se você tiver como fazer algum ajuste, talvez melhore. Eu não sei, porque eu tô... Só para ninguém perder nada. Alguma coisa assim na internet, de repente... Pior que eu tô num lugar que realmente a Wi-Fi daquele caso tá oscilando hoje, eu não sei por quê. Ó, agora é o você melhor tá falando. lugar. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui Que é o tá melhor certo. lugar. Eu já testei outros lugares e aqui é o melhor lugar. Que realmente o Wi-Fi hoje estava oscilando. Mas agora você ficou melhor. Você agora parou de picotar. Será? Tá, então pronto. Então vamos lá. Ter essa questão do offline e do online é muito difícil. Não dá mais para separar. No começo ainda dava, mas depois não. Porque eu acho que as pessoas gostam muito de se inspirar no lifestyle, né? No estilo de vida das pessoas. Porque não é só mais moda que eu falo sobre um universo muito maior, né? Um universo das mulheres. Eu falo de beleza, eu falo de decoração, eu falo de casa. Depois que eu casei, eu comecei a falar desse universo. Eu trouxe para dentro do meu trabalho esse universo que era a minha vida, né? E agora eu falo de maternidade, agora de culinária, que nessa quarentena eu comecei a entrar nessa onda, que na verdade foi uma grande superação para mim, porque eu não cozinhava nada, nunca me achei capaz e de repente tô aí. Você fala de uma vida de verdade, né? Você fala de uma vida, você não é um personagem, você é Renata. A minha vida. É isso que eu acho que... Por isso que não dá para separar muito. Então, até brinco, assim, eu não tenho férias, eu nunca tive férias. Porque há 9 anos eu não tenho. Porque sempre que eu tô de férias, eu tenho que estar produzindo conteúdo. Porque as pessoas querem ver, né? Querem ver uma dica de um lugar que eu tô, uma dica de um restaurante. Então, acaba sendo trabalho sempre. Querem ver o As suas férias também é conteúdo para o seu trabalho. Também é conteúdo, né? E acaba sendo um conteúdo muito interessante, porque foge do meu dia a dia, né? E eu também gosto de consumir esse tipo de conteúdo com as pessoas que eu sigo, né? Eu quero ver onde é que as pessoas estão, que dica elas têm, porque de repente, se um dia eu for nesse lugar, eu quero pegar essa dica. Então, assim, é trabalho sempre, sabe? Não tem como não ser. Nessa quarentena foi o tempo que eu comecei a tentar descansar um pouco mais, né? Tentei ficar, acho que todo mundo, né? No começo aí. Tentou dar essa a gente teve que se readaptar, né? A gente teve que se readaptar, Então, nesse período, coisa... eu descansei mais. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou aí no começo que você era advogada e que foi Thaís aqui tá chamando você de linda. Minha seguidora linda! Um beijo! Você era advogada e resolveu mudar, né? Fazer esse boom, começar numa profissão que não era tão reconhecida como hoje. Nem era profissão. Nem era profissão. E assim, tem coisas que me deixam ainda muito indignada. Semana passada, eu sofri um ataque por blogueiros e jornalistas com relação a machismo, né? Sobre a minha profissão. E eu fiquei bastante indignada. Então, eu queria saber, na sua profissão, com essa mudança, não sei se o machismo especificamente, ou se você sofre também isso, mas assim, você sofre alguma coisa, machismo, preconceito, é importante que a gente fale, porque mulheres empoderadas como você e como eu, a gente encoraja outras mulheres a não ficar pensando, ai meu Deus, isso não é pra mim, isso é pra mim sim, né? Porque a gente pode estar onde a gente quiser. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher como você, que saiu daquela profissão do escritório, uma profissão tida como reconhecida, como, né, que tem todo um status social, para começar uma coisa que você disse, não, eu quero isso, eu gosto disso, eu aposto e eu vou. Então, assim, eu super bato palmas para você. Eu sofri muito, Amanda.
Pois Eu é, eu queria sofri que você muito na falasse época. sobre Olha, isso. a minha preocupação era primeiro com os meus pais, com que eles iam sofrer, mais até do que eu. Eu nunca liguei muito para isso, assim, o que as pessoas iam falar de mim. Eu nunca fui muito ligada, conectada com isso. Eu tenho uma essência e um pensamento que são meus, e assim, as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, então eu não pensava muito o que as pessoas iam falar, mas eu pensava no que meus pais iam sofrer. Então, antes de eu chegar e falar, pai, olha, eu acho que eu vou ficar no blog, eu vou sair do escritório porque não está mais dando, e o blog está me recompensando mais financeiramente. E, enfim, e aí meu pai falou, minha filha, faça o que você quer, faça o que você seja feliz, né? O que lhe faz feliz. E isso é muito importante para mim, porque eu sei que muita gente não é feliz com o que faz, com o trabalho que executa, com a profissão, né? Porque às vezes a gente forma, ou então cresce estudando e pensando que os pais querem que você seja isso, até você tem uma ideia, de uma profissão e você não se realiza nessa profissão. Né? Você de repente se realiza de outra maneira e às vezes não tem essa coragem. Então eu acho muito importante que a gente tenha essa coragem de mudar e de seguir o nosso coração, né? Porque também se der certo, ótimo. Se der errado, não tem problema. Eu acho que a gente tem que tentar, sabe? Ter a Tentar e capacidade de buscar voltar, sempre, né? e buscar sempre a felicidade. Eu sei que tem muita gente que não tem esse apoio dos pais. Para mim foi muito importante ter o apoio deles. Mas se você também não tiver, siga o seu coração, siga o seu caminho, siga o seu sonho. É isso que eu falo. E sobre a questão do... Oi? Tô falando com minha filha, pra achar Tá aí aqui. nos visitando. Tá ali. E eu sempre sofri muitos ataques, assim. Eu lembro que meus pais, a meu pai falaram assim a mim, mas como assim sua filha vai deixar de ser advogada, vai sair do escritório para escrever um blog? Isso dá dinheiro? E tipo assim, então até ele sofreu, né? Esse tipo de preconceito. Ele falou, vai. E aí depois, anos depois, essa mesma pessoa falou para ele, olha, eu escutei sua filha lá na CBN, que ela era colunista e tal. Então, assim, ele fez, tá bom. Então, assim, isso sempre vai acontecer, porque as pessoas pensam de nós o que elas querem, né? Não tem como a gente chegar na cabeça da pessoa e falar, olha, não é bem assim. Então, eu acho que a gente tem que seguir nosso coração mesmo. E a internet realmente é um lugar que as pessoas estão achando que é terra de ninguém, né? E a gente não pode deixar que as pessoas achem isso, porque a gente tem que ter responsabilidade nos nossos atos e nas nossas palavras e com o que a gente fala para outra pessoa. Que a gente fala com alguém, né? A gente tá falando Claro. com uma pessoa que tem, assim, toda uma cadeia por trás dela. Tem marido, tem filho, tem pai, tem mãe, tem família, né? Claro. E tem o sonho dela. E tem o sonho dela, né? Tem o sonho dela. Então, assim, é uma pessoa, é um ser humano. E aí, e essa questão do machismo, Amanda, nós mulheres, realmente, a gente ainda tem isso a mais, né? Para superar. Verdade. Porque muita gente ainda acha que, por sermos mulheres, não somos capazes, né? Não somos capazes, somos sempre num plano menor do que os homens, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente faz tudo de salto alto, e a gente consegue ser múltiplas mulheres em uma só, profissionais, mães, mulheres, donas de casa. E eu acho que isso é muito incrível. E eu acho que a gente nós mulheres temos percorrido um caminho muito bacana, né? Temos crescido muito, evoluído, a gente tem tido muitas conquistas bacanas. E eu fico muito feliz com isso. Eu gosto muito também de conversar com mulheres empoderadas, com mulheres que colocam as outras para frente, que lutam, né? Eu acho que nós somos lutadoras por essência. E assim, a gente ainda se depara com outras mulheres, porque eu já tive que responder isso 500 vezes. Como é que você trabalha e tem duas crianças? Eu faço, gente, eu consigo fazer tudo. Eu posso ter 2, 3 ou até 4, 5 crianças e posso conciliar, porque minhas crianças vão crescer, né, depois e eu preciso ter o meu caminho. Então a gente tem que responder isso para os homens e às vezes para as mulheres também. Sim. Mas a gente vai vencendo, né, Renata? A gente vai catequizando ali por onde a gente Eu passa. acho. E eu queria lhe fazer também um registro que eu consegui ler aqui enquanto você estava falando. Eu não consegui ver o nome da pessoa, mas é importante eu lhe dizer. Alguém disse que conversou com você, que tinha um sonho de virar, de trabalhar com a internet, de virar influenciador, e você deu algumas dicas e ele está super bem. Então, eu escrevi um texto grande, né, que eu estava falando, não deu pra ver também. Foi isso que ele falou. Bom. Ele estava te agradecendo. Então, assim, você ainda demonstra uma coisa muito bonita, que você não tem medo de ensinar o que você sabe.
né? Ah, Então, não, assim, porque eu acho que o spa tem muito essa coisa, né? Principalmente nesse meu nicho de mercado, que é de influenciador. As pessoas acham, ó, criam ele uma. tá dizendo aqui, fui eu. Foi, Oi, foi Ben, é o, Beni, foi né? o Beni de bem, Brito. Tudo exatamente, bem bom? de Que Brito. bom, fico feliz. Dentro desse meu nicho, as pessoas gostam muito de colocar umas contra as outras. Dizer, ai, fulana é melhor do que cicrana, e você tem inveja dela, você não fala com ela. Não é assim, gente. Eu acho que o espaço, a internet é tão grande, tem público para consumir todo tipo de conteúdo. Então, assim, e não é porque você segue fulana que você não vai seguir cicrana. Não é porque você não consome o conteúdo de X que você vai deixar de consumir o conteúdo de Y. Não, você consegue. Isso é que é incrível. Você consegue consumir o conteúdo de todo mundo, né? Você vai consumindo tudo aquilo ali e vai aproveitando para você, para sua vida. Então, você não precisa, se você gosta de um, a outra não precisa cair por conta disso. Então, eu acho isso muito doido. Eu não consigo entender a cabeça das pessoas que acham que, ai, fulana chegou e tomou seu lugar. Que lugar, gente, entendeu? Cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa tem seu público, né? Claro que às vezes o público de uma conversa com o público de outra, mas enfim, eu mesma sigo 1 milhão de pessoas, adoro o conteúdo de muita gente, consumo, e nem por isso eu acho que fulano roubou o lugar de cicrano, enfim. Não, e por mais que eu decida hoje, eu vou ser Renata, eu nunca vou conseguir. Eu posso usar seu cabelo, tentar imitar sua maquiagem, sua roupa, mas eu nunca vou ter sua essência, né? Que nós somos parecidas, viu? Eu postei e botaram, vocês são parecidas e tal. Ai, que bom, adorei. Mas então, assim, isso é muito bom ouvir de você isso. E assim, a contraprova tá aqui, né, com o Ben falando que você super incentivou ele. Agora eu queria falar de um momento super difícil que a gente tá passando no meio dessa pandemia. Eu acompanhei que você hoje voltou a trabalhar e foi até se cuidar um pouco e mostrou todos os cuidados que o local, que eu não me recordo o nome, mas estava tendo com a questão do Covid. E o Covid impactou sua vida não só profissionalmente, como impactou a minha, mas ele também chegou abalando a sua saúde. E a gente sabe que, principalmente com isso que a gente falou, a terra de ninguém, que é a internet, que aproxima um monte de gente, ela trouxe um pouco de empatia das pessoas com relação a quem terminou sendo infectado pelo Covid, e que claro que ninguém buscou isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Desculpe estar entrando mais ainda na sua Imagina. Não, intimidade, né? não tem Numa coisa problema, eu desse acho que a tipo gente tem que assim. falar. Eu falei sobre isso, até recebi algumas mensagens depois. Assim, quando a Covid chegou aqui na minha casa, realmente foi um susto muito grande, né? Porque, de repente, tudo aquilo que você estava vendo na TV, na internet, pum, tá na sua casa, no seu colo, e realmente é meio que desesperador, assim, no começo. Mas depois você tem que colocar a cabeça no lugar, procurar tratamento médico, né? E seguir. E foi isso que aconteceu. Mas, assim, foram dias muito difíceis, porque a gente ficou isolado aqui dentro de casa. Meu esposo foi diagnosticado primeiro, então ele se isolou num local primeiro. Eu fui para outro local, minhas filhas ficaram em Mas na casa. mesma Então, casa, Renata, vocês na mesma tivessem. casa. Não, a gente ficou todo mundo, ficamos na mesma casa, cada um cômodo. Então, a Covid é uma doença, Amanda, que dá solidão, né? Você tem que ficar sozinho para você não contaminar as outras pessoas e as pessoas que você ama. Então, assim, é muito solitário você ficar, assim, 14 dias dentro de um quarto, que foi o meu caso. Eu não saía, eu saí 2 vezes para fazer 2 exames, 2 tomografias. Então, realmente foram dias difíceis, porque a rotina da casa inteira muda. Eu tinha que falar com minhas filhas pelo FaceTime. Meu esposo ficou aqui nesse lugar, que é a varanda aqui de casa, com um outro quarto. Então, ele falava com as minhas filhas pelo vidro daqui do lado. Aí ele conseguia ver. Eu não conseguia falar com minhas filhas, porque meu quarto não tem Tinha acesso comunicação. não tem comunicação. Só quando ele saiu daqui, que ele acabou o isolamento dele, que ele ficou bom, aí as meninas iam para a ponta da janela ali e a gente falava. Então, assim, era muito dolorido. Dia das Mães, por exemplo, eu passei longe da minha mãe, longe das minhas filhas, com esse diagnóstico que estava para sair. Meu esposo com Covid, então, assim, foi muito difícil. A gente comia tudo com plástico, o lixo era separado, enfim, assim, mudou tudo aqui em casa. Então, realmente foram dias bem difíceis, mas a gente tem que agradecer, né? Porque foi de uma maneira
muito leve que aconteceu aqui em casa, apesar de que meu esposo teve sintomas completamente diferentes dos meus, completamente. O dele, ele teve uma alteração no pulmão, eu não tive. Então, assim, a gente fica com medo, porque na verdade a gente não sabe como é que a doença vai agir em cada corpo. Então, isso era muito difícil. Né? Então, assim, o meu conselho ainda é se protejam. Quem puder, fique em casa. Se tiver que sair para fazer alguma coisa como eu fiz hoje, tem que ser com todos os cuidados de higienização, de álcool, de máscara, de tudo. E esperar, na verdade, torcer para chegar uma vacina mesmo. Porque, na verdade, mesmo que a gente continue isolados, não tem O sentido. vírus está aí, né? Porque o vírus está aí, ele não vai embora. Ele não vai embora, entendeu? Então, a gente vai ter que se adaptar realmente ao novo normal que tá aí, né? E que hoje, por exemplo, eu enfrentei. Né? É algo bem diferente do que a gente estava acostumado, mas eu acho que a gente tem que ser resiliente, tem que se adaptar e viver dessa maneira, com esse novo normal, até que saia uma vacina, porque imagino eu que não vai ser tão rápido, né? Então, é isso. Renata, Tem que e se as adaptar. meninas? As suas meninas, elas são bem pequenas. Eu acho que uma deve ter, eu não sei a idade delas, mas eu acredito que uma tem menos de 4 ou 5. Uma tem 4 e a outra tem 2. Pronto, e a outra tem 2. Como foi explicar isso para elas? Assim, ó, o papai e a mamãe, eles estão em casa, mas vocês não podem chegar perto. Eu achei que ia ser mais difícil, mas é impressionante a capacidade de adaptação das crianças, assim. É algo que a gente tem que aprender, na verdade, com elas, sabe? Como meu esposo se isolou primeiro, e aí eu falei para você que tem a conexão, o vidro da varanda, então ele ficou aqui e a gente estava lá fora e eu falei para elas, olha, papai tá ali, porque papai tá gripado. A gente não falou, na verdade, em coronavírus. A gente já tinha conversado com elas sobre o coronavírus, que existia um vírus e era por isso que a gente ia ter que ficar em casa, que não podia abraçar vovó e vovô, que não podia mais ir para lá, que no caso da minha filha mais velha, que ela não podia ir para a escola, enfim. Tentei explicar de uma maneira lúdica, claro, assim, mas para elas entenderem. A mais velha entende, a menorzinha fala coronavírus, coronavírus. Oh, meu Deus! Dá uma dó. Mas, assim, aí eu comecei a explicar que ele estava gripado. Eu não quis chocar, assim, que ele estava com coronavírus. Precisava também passar essa responsabilidade para elas. Para elas. E aí elas entenderam, começaram a achar até divertido. Deu uma travadinha. Voltou? Voltou. Você estava falando delas ligaram falarem com ele pelo vidro, que elas entenderam. E aí, quando eu tive que me isolar, então aí foi um pouco mais. Elas ficaram. Travou de novo. Ai. Sem o pai. Gente, voltou agora. Acho que agora voltou. Pronto, Renata. Pode continuar. Voltou. Ai. Voltou, desculpa, Voltou. é que tem 300 pessoas me ligando. Acho que resolveu todo mundo me ligar. Aí eu coloquei no modo avião aqui. Resolveu todo mundo me ligar na mesma hora. 3 pessoas diferentes. Voltou? Bom, e aí é o seguinte, e aí quando eu me isolei, aí a situação ficou mais difícil, porque elas ficaram sem os dois, né? Então, toda noite elas choravam e foi bem difícil, assim. Foram dias difíceis. Mas a gente conseguiu superar, né? Eu falava muito no FaceTime, meus pais também não vinham aqui, porque meus pais também são idosos e também moram com a minha avó que é idosa. Então, eles não podiam vir, né? E a minha sogra também é enfermeira, também pegou Covid, eu não tinha com quem deixar as meninas, eu não tinha para onde mandá-las. Então, elas ficaram aqui e aí o que a gente tinha era tentar trabalhar dessa maneira, com FaceTime, falando, e meu esposo aqui no vidro, enfim, a gente foi tentando se adaptar. Não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Mas aí passou. Agora, aí depois a gente fez teste em todo mundo
E elas também tiveram IgG positivo, ou seja, elas pegaram Covid também. Elas também pegaram. Mas graças a Deus foram assintomáticas, elas não tiveram nada. É como realmente dizem, né? Que as crianças, elas geralmente são assintomáticas. Quando tem alguma coisa, tem uma febre, alguma coisa mais leve mesmo. Aqui não tiveram nada, mas aí estamos todos livres, superamos isso. Muito bom você falar sobre isso e explicar, assim, da dificuldade toda, porque não é uma coisa simples. Ah, vem alguém cuidar, não é fácil assim. Você teve que isolar todo mundo. Aí tem o problema do seu pai e da sua mãe não poder ficar nem com as crianças, né? Nem vir ajudar em casa, da sogra. Então, assim, de fato, é uma operação de guerra para resolver. Pô, eu falei exatamente isso. Eu falava assim para as minhas amigas, gente, aqui em casa está sendo uma operação de guerra, assim, de guerra. O lixo era separado, pegava o lixo com. Eu levei para dentro do meu quarto e tenho uma noção. Tudo que eu comia era de plástico. E aí eu tinha um lixo separado no meu quarto. E no meu banheiro eu coloquei uma bacia, um detergente, uma esponja e meus talheres. Aí o talher eu comia mesmo, porque senão acho que de plástico eu achava que era muito frágil. E um pano de prato. Então eu lavava tudo dentro do meu banheiro. Eu ficava lá, era meu copo, meus talheres. E a comida vinha no plástico e aí eu jogava. Então, assim, realmente era uma operação de guerra. E como eu cansei um pouco, então eu também limpava o quarto, vassoura, limpava com tudo. Então teve uns 2, 3 dias que eu fiquei cansada fazendo isso, né? Então realmente era uma operação de guerra mesmo. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu tenho feito umas reflexões nas minhas redes sociais dizendo que o Covid-19, o buraco é mais embaixo, assim, não é só uma questão de abre e fecha, né? São várias outras questões que giram em torno do Covid e que nós iremos ter todos que encontrar solução para tudo. Agora eu queria falar um pouquinho, você falou muito da experiência, né, da doença, super válido, muito importante para que as pessoas tenham, de fato, a real ideia do que acontece, mas eu queria falar da Renata, influenciadora digital, que, como todo mundo, eu vejo que você viaja muito, você faz muita coisa fora, não faz coisa só aqui em João Pessoa. Então, certamente, você tem uma agenda programada para frente de muita coisa para você dar conta. Deve ter coisa que deve surgir ali imediatamente, mas você deve ter uma agenda aí que deve ter sido toda derrubada. Totalmente. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história toda, de lidar com isso, de parar não sei se chegou a parar, mas de diminuir muito o trabalho. Se encontrou uma solução de chegar as coisas em casa, enfim, não sei. Fala um pouquinho disso para que a gente possa ver o impacto na sua profissão. Amanda, dia 18 de março, eu comecei o isolamento aqui em casa. E até o dia 17 eu estava trabalhando. E aí eu tenho algumas amigas, claro, em outras cidades, São Paulo, por exemplo, e as meninas falaram, aqui já parou tudo no dia 16 lá, eu acho, dia 18 parou aqui. E aí tudo parou. Né? Todos os contratos foram suspensos, as ações que a gente tinha que fazer, viagem, tudo. Tudo parou. Acho que ali no primeiro mês ficou todo mundo muito perdido, né? Ninguém sabia mais ou menos o que fazer, o que caminho andar. E aí depois as pessoas foram começando as marcas, as influenciadoras, acho que todo mundo, todos os profissionais, na verdade, foram começando a pensar, poxa, o que é que eu vou fazer? Porque agora passou um mês e agora a coisa não vai voltar, então vamos tentar seguir um novo caminho, né? E aí o meu trabalho me possibilita muito fazer algo de casa. Então eu continuei, né, num volume muito menor do que existia antes, claro, mas eu consigo fazer de casa. Então tem muita coisa que eu consigo fazer de casa. E aí eu também aproveitei esse meu tempo para poder fazer um trabalho voluntário, na verdade, me unir a outros influenciadores aqui da cidade para a gente dar um boost assim nas empresas que estavam precisando. Então a gente trocava divulgação, ou seja, o nosso trabalho por cestas básicas. E a gente montou um projeto muito legal chamado Conexão Digital e a gente já doou mais de 2 toneladas de alimentos para instituições. Poxa, que bacana. Com o nosso trabalho. Então a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que isso foi uma solução muito legal, porque
A gente consegue pegar o nosso trabalho e fazer algo pelos outros no momento que realmente a gente precisa se ajudar. Você fez duas coisas super importantes. Vocês conseguiram angariar as cestas básicas, né? Arrecadar as cestas básicas e ajudar a cadeia, e né? rodar também, a roda da economia. economia. Com trabalho. Exato. Isso, um Que trabalho não pode super parar, importante. que às vezes as pessoas falam, ai, aquela velha história, né? De fica em isolamento, volta. Não é assim, não é tão simples, não é tão raso, né? A gente não pode falar isso, é uma cadeia, são pessoas, são famílias que precisam trabalhar. Então, como eu posso, eu tô fazendo, eu tô tentando ajudar dessa maneira. E aí a gente vai se readaptando, por exemplo, aí eu fui começando a descobrir a culinária, e aí começaram a surgir clientes que eu não tinha antes, né, dessa área, porque eu nunca imaginei cozinhar na minha vida. E aí essa quarentena me trouxe um pouco mais para essa área, para dentro de casa, enfim, eu tento sempre tirar uma lição boa das coisas. E aí eu acabei tendo um olhar mais para dentro da minha casa, ficando mais com as minhas filhas, porque realmente a minha rotina é muito doida, muito louca, assim. Então, eu não tinha, por exemplo, algo que eu conversei com minhas seguidoras, eu não tinha tempo para dar banho nas minhas filhas escutando música, que é algo assim, mínimo. É uma coisa muito pequena, mas eu não conseguia fazer isso. Eu almoçava em 10 minutos, chegava, almoçava para levar uma para a escola, voltava e tal. Então, eu descobri essas pequenas coisas, né? E aí eu acho que, assim como eu, muita gente começou a descobrir algumas coisas nessa quarentena. E eu acho que a gente tem que levar essa parte positiva, porque sempre tem que ter uma parte positiva, a gente tem que levar como aprendizado para nossa vida. Acho que foi o resgate também, assim, de muitas famílias, né? Que conviviam, às vezes, algumas socialmente e tiveram que se olhar, né? Assim, as pessoas passaram a ter que se olhar e é se olhando que se vê, eu digo muito isso, é se olhando que se vê e se olhando você se descobre. E descobre o espaço todo, né? Que tá ao redor. Então, assim, é uma coisa ruim, mas que também, como você diz, sempre tem que ter alguma coisa boa ali perto. Acho que basta a gente tentar enxergar, né? Isso, basta tentar enxergar. Renata, me fala, o que é que você pensa da profissão, da sua profissão no pós-pandemia? Assim, você enxerga a sua profissão, você é muito eclética, assim, você falou agora, eu me descobri na cozinha e já começou a aparecer um outro nicho ali que eu não tinha. Então, mostra que, de fato, como você falou, é sua vida, né? Você não está encarnando um personagem, você não ia cozinhar antes para ter o cliente da cozinha. Você passou a cozinhar. E ganhou, né? E aí apareceu esse cliente. Então, isso é muito bacana porque é verdadeiro. Então, se você se dispôs a isso, vai dar certo porque você está fazendo com sua alma também, né? Então, assim, o que é que você vê aí pro pós, assim, no pós-pandemia, o que é que você enxerga na sua profissão? Amanda, eu acho assim que a minha profissão tá muito inserida, é online, né? Totalmente online. Então, assim, a minha profissão acho que sai muito fortalecida, porque as marcas e as empresas que não enxergavam o online como algo essencial, elas viram agora que é essencial. E esse caminho, ele não retrocede. Esse caminho é um caminho que é daqui para frente. Então, assim, tanto é que alguns clientes meus que já tinham um online forte, que já tinham plataformas de vendas, eles saíram na frente, eles estão conseguindo. E os que não tinham ficaram bem para trás. E aí começaram a correr depois. Então, é muito importante, não só para a minha profissão, mas também para as empresas, né? Que, gente, cuidem do online de vocês, assim. O online é a bola da vez. Não vai voltar. Não que as lojas físicas vão se acabar, não é isso. Porque o consumidor quer ter uma experiência física também. Mas eu acho que agora se fala muito das empresas serem multi-channel, né? Ou seja, são vários canais de venda. Então, assim, tem a loja física, para quem tem a loja física, tem o site, tem as redes sociais, tem o influenciador que fala da loja, tem o Facebook, tem o anúncio no Google, tem o anúncio em tal lugar, tem o TikTok, tem agora o Reels, enfim. Então, quanto mais você está inserido nesses canais de venda, melhor para a sua loja, para a sua marca, para a sua empresa. Não tem como não pensar mais nisso. E assim, e uma outra coisa que chama muito a atenção também, é por isso que eu acho que
a minha profissão sai muito fortalecida, é que quem não consumia online, agora está consumindo. Passou a consumir. Passou a consumir, porque não tem jeito. Não teve outro jeito. Então, e é algo que as pessoas começaram a pensar assim, tipo, nossa, que legal, eu posso estar aqui dentro de casa, deitado na minha cama, eu dou 2 cliques aqui, compro e a coisa chega para mim daqui a pouquinho. É mágico. Isso é uma coisa que já existe há muito tempo e muita gente não tinha essa experiência de compra. E começou a ver que agora que é legal, que é prático, que é simples, né? E que funciona. Então, E eu acho que precisam estar preparadas para isso. a profissão de vocês casa muito bem com isso, porque assim, você pode estar provando, se você pode ter um cliente que mande um vestido, por exemplo, para sua casa, você prove ali, tá na propaganda da loja, eu não sei como é que isso vai no Instagram, mas assim, então tá na propaganda e eu tô vendo também algo vestido em alguém, então não é só, né, uma foto aqui, assim, é alguma coisa mais real. É bem assim mesmo que funciona. Então, eu acho que realmente quem trabalha com online sai bem fortalecido. E quem não trabalha vai começar a se readaptar e a se encaixar nesse mundo, porque não tem como voltar, assim, não tem volta. O online agora, de fato, que já tinha vindo para ficar e agora entrou na cabeça das pessoas, inclusive até o home office, né? Para várias profissões que são tidas como profissões tradicionais. Então as pessoas começaram a ver, eu tenho lido muito e visto, assistido muitas lives e participado de videoconferências e tudo, que tem muitas empresas multinacionais e tudo mais, que agora começaram a ver que as pessoas, que os funcionários não precisam necessariamente estar na empresa, que eles podem produzir de casa, e isso diminui custo para todo mundo, né? Então eu acho que é algo, é um caminho assim que não vai retroceder. Muito bom, assim, vocês escutarem as falas de Renata, porque, assim, é de um limão fazendo uma limonada, gente. Então, assim, o Covid vai acabar o mundo. Não, o mundo vai continuar e vamos se virar com o Covid, porque a gente não tem como simplesmente fingir que o Covid não existe. A gente tem que tomar todas as precauções, fazer tudo que tem que ser feito, mas as coisas continuam existindo. Agora, a gente se depara com outra questão, principalmente nós, mulheres, os homens também, porque as funções hoje já estão muito divididas, pelo menos na minha casa, tem muita coisa dividida, e a gente se depara tendo que agora trabalhar de casa, ajudar nossos filhos na escola, e fazer alguma. Por exemplo, na minha casa, a pessoa que trabalha comigo eu dispensei porque ela é de risco, então eu termino que tenho que fazer tudo. Então a gente tem que se virar nos 30, né? Então eu queria que você falasse como é que está sendo isso para você. Assim, difícil, né? Eu acho que toda mulher mandou um áudio para alguém ou para a empresa que trabalha, para o chefe, com uma criança gritando do lado, né? Eu mandei para alguns clientes, eu falava, meu Deus do céu. Aí meu esposo também estava junto, aí eu disse, o que é isso que tu tá escutando? Ele disse, é fulano, meu sócio. E olha aqui a filha dele gritando. Eu disse, meu Deus. Então, assim, é algo que realmente acontece, está acontecendo em todas as casas, né? E é um desafio, é mais um desafio para nós, né? Porque eu mesma, assim, eu tô aqui, fechei as meninas ali, mas você já vê que ela vem aqui, outra colocou a cabecinha ali. Hoje elas já estão mais adaptadas, mas nas primeiras semanas eu falava, mamãe tá trabalhando, elas não entendem, porque tá dentro de casa, então é difícil. Mas, mais uma vez, a gente faz do limão uma limonada, né? Eu acho que é tudo na conversa e eu acho que todo mundo como tá todo mundo na mesma situação, então eu acho que a gente vai tendo um jogo de cintura maior, né? Tanto o patrão, quanto o funcionário, quanto o dono da empresa, o colega de profissão, você, aí as coisas vão tentando se ajustar aí. Mas é um desafio, né? A gente vai trabalhando a tolerância também, né? O que antes era inaceitável, certamente antes, se você mandasse um áudio para um cliente seu com um grito de uma criança, né? Nossa, que falta de profissionalismo. Isso. E agora não, agora é isso. As crianças estão dentro de casa. No meu caso, a gente mora num apartamento. O prédio está sem poder abrir nada. Acho que voltou a reabrir hoje, se eu não me engano, com hora marcada, higienizando e tudo mais. Mas é difícil, né? Porque as crianças, elas ficam cheias de energia dentro de casa e vêm para cima da gente mesmo. E aí
são novos desafios, na verdade, né? São novos tempos, novos desafios que a gente vai enfrentando. Alguém perguntou aqui, Renata, se acho que tem uma babá com você ou alguém, algum funcionário nesse período do Sim, ela Covid, mora se conosco. se as pessoas pegaram também o Covid, testaram positivo. Ela testou IgG positivo também. Testou também, né? Então Testou. foi Aí o a dela casa. foi mais leve ainda. Ela teve um dia de diarreia só. Então todo mundo ficou meio que isolado e então tá respondido. Eu queria que, assim, tem muitas pessoas dizendo, a minha profissão tá muito difícil. Por exemplo, Priscila, que trabalha com cerimonial infantil. Assim, de fato, é um trabalho É que super é evento, né? evento, esse setor de evento, o turismo, essas profissões, elas estão, assim, de fato, muito afetadas, porque são profissões que não tem como você lidar com elas sem o contato, né? Mas você vê, enquanto influenciadora, você vê que essas pessoas, elas precisam, de fato, se reinventar, ou você acha que dentro da internet elas conseguem encontrar uma solução para essas profissões específicas? Amanda, dentro dessas categorias que você falou, eventos e turismo, eu acho assim, o ser humano ele não consegue viver isolado, né? Não dá. A gente precisa de interações humanas, a gente precisa de relações interpessoais, a gente precisa ter experiências, né? E isso vai voltar. Talvez um pouco depois do que algumas outras profissões, mas vai voltar sem aglomeração, com um número mais reduzido, e aí sim esses profissionais têm que se reinventar nesse sentido. Mas eu acho que dá para tentar readaptar uma nova maneira de fornecer o serviço, né? Eu já vi muita gente se reinventando, eu já vi pessoas, por exemplo, que faziam da área de eventos, que faziam shows musicais, festas para 200 crianças, 100 crianças e tudo mais. E agora elas estão fazendo específico para uma criança que está fazendo aniversário em casa. Então eles gravam e aí você passa na TV. E aí você vai tentando pegar, você tem que parar e falar assim, nossa, eu trabalho com isso. Como é que eu posso fazer isso dentro do novo momento, do novo cenário? Cenário que eu vou ter 4 crianças, cenário que eu vou ter 5 crianças. Como é que eu posso fornecer o meu serviço de uma maneira online, né? E produzir conteúdo. Eu acho que a gente pode produzir conteúdo, porque aí a gente mantém uma rede social ativa, a gente mantém o interesse dos clientes. Eu acho isso bem importante. Claro que cada um dentro do seu nicho. Mas vai voltar, tudo vai voltar. A gente tem que pensar que vai voltar. Eu acho que no primeiro momento volta, claro, de uma maneira que não era a maneira que a gente estava acostumado, né? Mas depois, quando sair essa vacina, se Deus quiser, aí tudo, nossa vida volta ao que era. Renata, agora eu vou voltar um pouquinho. Era até para ter perguntado isso antes, eu terminei passando. Assim, a gente falou da questão de quando você começou na profissão com seus pais, falou um pouquinho do externo, e eu queria saber como é com o marido aí, ver a mulher assim linda na internet, produzida, também com a agenda lotada, viajando, fazendo um monte de coisa, 400 seguidores lá. E aí, como é que é isso? Ele sempre me deu muito apoio, Amanda. Na verdade, eu tenho 9 anos de profissão, vou fazer 9 agora, e tenho 10 de relacionamento. Então, quando eu comecei com o blog, ele já estava Você já comigo. estava comigo? Então ele mesmo, ele tem uma visão muito empreendedora e deu sempre muita força. Ele falou, vai, você gosta, eu acho que você tem talento. E a gente saía assim com os nossos amigos e as meninas faziam, ai, porque eu gosto que a Renata faz isso, fala aquilo. Ele falou, as meninas gostam que você faz. Então faz, vai atrás. E ele tem essa visão muito, muito visionária, muito empreendedora. Então, ele sempre me deu muito apoio. Apesar de que, quando a gente casou, é uma história engraçada que eu estava lembrando essa semana passada, que a gente fez. A gente não fez ainda, né? Mas 10 anos do primeiro beijo aí. Eita! Foi uma década. E aí, eu tava lembrando que quando a gente casou, eu viajava tanto, mas tanto, e ele comprou um canário. Não era um canário, era uma calopsita. Eu cheguei em viagem, ele tava com calopsita em casa. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, porque eu me sinto muito sol. Eu falei, meu Deus. Oh, meu Deus! E acabou que a calopsita morreu, gente. Ela morreu.
Tadinha. E depois aí ele comprou um cachorro. E aí todo mundo falava, tu vai perder teu marido, porque tu não para em casa, ele só faz comprar animais, porque o pobre fica só. E eu falava, e realmente assim, eu me sinto culpada, né? Aquela velha culpa, e aí volta para a história da mulher, aquela velha culpa da mulher, porque a sociedade impõe que sejamos sempre aquela mulher em casa, né? Que você, tudo bem, você tenha seu trabalho, mas que você espere seu marido. E aqui em casa sempre foi completamente diferente, né? Completamente diferente. Eu nunca consegui parar e cozinhar nada com meu marido, porque eu sempre estava fora. Eu sempre estava fora. E agora, até né, nessa quarentena, eu preparei um jantar para ele. Ele falou: Meu Deus, em 10 anos você nunca preparou um jantar para mim. Eu falei: Tá vendo como as coisas mudam? Então, assim, ele sempre foi muito meu parceiro. Nisso, sempre me entendeu muito. Olha, se ali, lá em 2015, que eu viajava muito, assim, eu nem era mais chamada para a festa das amigas, nem de família, nada, porque eu nunca estava. Eu nunca estava mesmo. Renata não estava mais na lista, né? Todo mundo não, eu nem era apaixonada, não dava. Eu perdi realmente muita coisa. Foi uma época que eu trabalhei muito, enlouquecidamente, assim. Eu viajava muito. E aí, se ele conseguiu me aturar naquela época, agora tá mais tranquilo. Tá tranquilo, né? E assim, eu acredito que essa época tenha sido muito importante na sua carreira. Deve ter sido uma época assim que você conseguiu se consolidar, né? No que você faz. E até as pessoas, até na época, assim, acho que 2014, eu casei em 2013, daí 2014, 2015 foi uma loucura o ano. Foi exatamente esses 2 anos, assim, que foi bem doido mesmo. Tipo assim, eu trabalhava o dia inteiro aqui, e aí à noite pegava um voo de madrugada para São Paulo, trabalhava com 2 clientes lá, voltava no mesmo dia para João Pessoa, no voo que chegava de madrugada, para no outro dia de manhã estar trabalhando aqui. Então eu fiz muito isso, muito. E aí hoje eu não consigo, né, mais fazer isso, porque aí eu fiz uma opção. Eu fiz uma opção que é de ter minha família, né? E na época, quando eu engravidei, as pessoas falaram: Ai, Rê, você engravidou e você acha que não vai atrapalhar a sua profissão? E eu juro, eu fiquei mal, assim, com os comentários que eu recebi. Eu falava: Gente, mas assim, é minha família, meu casamento, eu quero ser mãe. Então você vê que até nisso nós sofremos, né? Preconceito. Porque. E assim, é como se a gente tivesse que escolher, né? Que escolher. Ou você vai casar e vai ser mãe, ou você vai ter sua carreira. Escolha, porque não dá pra fazer os dois. É verdade. E a gente falando em preconceito aqui, tem uma pessoa, Marina Lemos, perguntando se tem internet na Paraíba. Tem, amor, tem internet na Paraíba. E eu convido você a conhecer o nosso estado. Você que deve ser um perfil fake. Para conhecer o nosso estado, que é um estado lindo. Assim que puder, venha conhecer nossa Paraíba. Você vai se encantar. Eu tenho certeza disso. Vai querer voltar sempre, vai querer voltar sempre. É verdade. Falando sobre isso, eu lembro que uma vez eu fui para uma feira no Rio Grande do Sul e uma pessoa que estava no ônibus me olhou assim do lado e perguntou se aqui tinha gente assim como eu. Você acredita? Eu acredito, porque a ignorância das pessoas é impressionante, assim, Amanda. E não tem a ver, você percebe que não tem a ver com classe social, né? Não. Classe social. Tem a ver com ignorância mesmo, de você não saber. E eu acho que você não saber algo é a pior coisa que existe. É a pior coisa. Né? É a pior coisa que existe, porque você não saber e você ficar ali perdido na escuridão é muito triste, né? É muito triste. É terrível. Eu fiz uma live esses dias com 2 super mulheres sobre o racismo e elas estavam contando, né? Assim, são coisas assim absurdas que a gente ainda continua vendo nos dias de hoje. Mas enfim, eu acho que o recado foi bem dado para ela. E a gente está chegando aqui no fim da nossa live. Eu te agradeço muito porque a gente passeou pela sua vida toda. E você, assim, não teve problema de falar sobre nada, sobre absolutamente nada. Super tranquila, verdadeira. E, assim, mostrando que essa Renata, que todo mundo vê ali na internet, é essa pessoa aqui que está conversando comigo, né? E, assim, acho que é super importante para quem te acompanha se certificar cada vez mais de que você é uma pessoa de verdade, né? Que você só vai fazer uma coisa quando, como você falou, eu descobri a cozinha e agora eu tô fazendo outras coisas. E porque você teve vontade de ir, você teve tempo de fazer isso. Então, eu vou deixar aqui
um tempinho para você Obrigada. se despedir de todo mundo, dos seus seguidores queridos e dos meus também. E fazer aí um último apelo, você que, como falou bem do Covid antes, da importância, né, de que as pessoas façam tudo com responsabilidade, que a gente vai ter que ir aí aos poucos. Como eu estava falando antes, é uma questão de sobrevivência, agora passou a ser uma questão de sobrevivência, né, para muitas pessoas. Então, eu queria que você fechasse assim, vou deixar um espaço para você falar, te dar um beijão e te agradecer por ter vindo aqui e ter sido assim, linda como você é, né? Obrigada, assim que eu fiz. Eu vou lhe mandar. E assim. Ah, eu quero. Achei tão É você, obrigada. né? De fato. Muito Eu fui obrigada preparar mesmo. a nossa live e acho que eu consegui lhe traduzir um pouco porque você gostou e se identificou. Obrigada, Amanda, de verdade, assim, me sinto muito à vontade de conversar com você desde daquela primeira vez, né, nossa, e eu gosto muito de conversar com outras mulheres para a gente bater um papo e falar sobre empoderamento e falar sobre ideias. Eu acho que é muito legal a gente sair da nossa zona, né, de conforto ali, trocar ideias, é sempre muito bom. Então, obrigada pela oportunidade. Eu ainda não tinha falado, na verdade, eu tinha falado só no meu Instagram, no meu story, sobre a minha experiência, né, com a Covid. Vim aqui, falei com você, abri meu coração. Desculpa. E é isso, assim, essa sou eu sou assim mesmo. Eu falo as coisas. Eu acho que é por isso, na verdade, que as coisas aconteceram na minha vida, como eu te falei. Porque há 9 anos atrás, não tinha essa história de que muita gente hoje fala, ah, eu vou ser influenciador, então eu vou começar assim, eu vou começar assado. Não, eu comecei muito de boa. Eu nem sabia no que ia dar, né? Eu fui fazendo sem ganhar dinheiro, sem nada. Eu fui fazendo porque eu gostava e as coisas acabaram acontecendo. E até hoje é assim. Tanto é que você viu agora essa questão da culinária, né? Da gastronomia. E foi assim, eu acho que eu prefiro ser assim, sabe? Às vezes eu já recebi alguns conselhos de algumas pessoas falando, você tem que fazer mais estratégia aqui, mais estratégia. Eu falei, tudo bem, tem que ter um pouco de estratégia de planejamento, claro, isso é óbvio em qualquer profissão. Mas eu acho que você ser autêntico e você passar a verdade, as pessoas sentem isso, né? E acaba tendo esse retorno para você. Então é isso, eu quero agradecer a todo mundo que está aí. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade, Amanda. Um beijo para todo mundo. Não deu para ler todos os comentários aqui. Foram muitos aí. Falei demais, tenho até que tomar água. E aí, empoderada é assim, fala muito. Falo, olha, se me deixar, ainda quando me convidam para fazer talk e tudo mais, eu já digo logo, falei, olha, me corto, porque se não cortar eu fico. Isso que a minha assistente tá aqui também, ela fala, para, já deu, não sei o quê. Eu gosto de falar. Eu acho que é coisa de advogada, né? Não, é que você tem muita coisa para falar. Quem tem conteúdo fala muito porque tem muito o que falar. Então, é assim. E quando a gente tá à vontade, né? Como você me deixou à vontade. Obrigada. Obrigada. Pois um beijo. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui e ter falado de tudo, né? Não teve... E todo mundo que esteve conosco. Super beijo. A live vai estar no feed e depois quem quiser, que não conseguiu assistir tudo ou que não pôde assistir agora, pode ver depois. Coloca lá no feed para compartilhar. Tá bom. Coloco sim. Beijão. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.